tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Lia, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu, não muito contente, convido vocês a conversar sobre estupro. Bom, se você tá ligado aí nas internets, você com certeza já sabe do caso Everson Zóio. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu separei 5 grandes problemas, grandes tópicos acerca dessa história toda, que eu considero essenciais para a gente conseguir conversar sobre tudo o que aconteceu. E principalmente esclarecer que o que a gente está fazendo, nós, principalmente mulheres, estamos fazendo, né, com as denúncias e tal, não é mimimi. O que a gente está fazendo é tentar lutar contra a cultura do estupro. Ah, mas Ana, antes de mais nada, o que é cultura do estupro? Cultura do estupro é quando você acha normal escutar um relato de estupro e dar risada e papapá. Que é isso que acontece, né? Quando uma menina sofre abuso sexual, geralmente a primeira coisa que perguntam pra ela é: ah, mas onde que você tava? Ah, que roupa você tava usando? Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mereceu, né? Como se fosse normal. Como se estupro fosse, tipo, uma bronquinha que a vida dá na gente, né? Um castiguinho que a gente, né, leva da vida. Não é. Não é. Estupro é violência. Estupro é algo feito contra a nossa vontade. E precisa ser combatido. E é por isso que a gente vai conversar sobre o caso Everson Zóio. Então vamos lá. Primeiro ponto, os vídeos em questão. Em 2015, Everson fez um vídeo respondendo perguntas e uma dessas perguntas era a seguinte: você já teve uma cena engraçada na hora H? Everson então responde contando essa história do estupro. É uma história na qual ele diz que eu fui dormir com a minha namorada, mas eu tava querendo transar com ela não queria. E eu tava ali na vontade, não podia ficar sem. Então eu decidi que eu ia tirar a calcinha dela e eu ia fazer do mesmo jeito, mesmo ela tendo dito não, né? Meu Deus, que desastre. E aí ele diz que quando ela percebe, ela vira pra ele e fala assim: meu, o que é isso? O que você tá fazendo? Porque, né, ela estava dormindo e ele tentou penetrá-la enquanto ela dormia. Aí ele disse que ficou sem graça. Nossa, fiquei sem graça. Poxa, sem graça eu fico quando eu dou risada de porquinho no meio da minha aula da faculdade, quando eu tô sozinha no elevador com uma pessoa estranha, não tem assunto, quando eu tropeço no meio da rua. Nessas ocasiões a gente fica sem graça mesmo. Agora, eu não preciso, né? Vocês entenderam aonde eu quero chegar. E aí, passado isso, em 2016, ele fez uma collab, né, em um outro canal, com outros 3 youtubers, e o nome do vídeo era Putaria Mais 18. Já aviso que tem umas coisas bem erradas nesse vídeo aí. Até menor de idade dirigindo sem carteira. Meu Deus. Uma porcaria atrás da outra. E aí, ele recontou essa história que ele tinha contado lá em 2015, do estupro e tal, e ele deu mais detalhes, o que deixou a gente ainda mais enojada. E pra deixar claro, eu vou deixar os vídeos que eu tô falando na descrição, porque vocês têm que ter acesso pra entrar na discussão, né? E ele não usa a palavra estupro em nenhum momento, mas por um motivo óbvio, porque nem ele sabe que ele tá falando de estupro, e isso é um negócio muito importante que eu vou voltar mais para frente, ok? Vamos para o segundo ponto, a veracidade desse relato. O Everson, logo depois que explodiu essa bomba, ele fez um vídeo, né, agora há poucos dias, com o título Estou sendo acusado de estupro. E aí ele explica
que ele inventou essa história e por que ele inventou. Basicamente porque ele queria visualização e ele não tinha nada engraçado para contar quando foi perguntado para ele se ele tinha uma história engraçada na hora H. Só que vamos combinar que a história que ele contou de engraçado não tem nada. Mas, pelo visto, boa parte dos inscritos achou uma historinha bem divertida. Ai, nossa, Jesus. E aí, a única coisa que eu consigo pensar é que, tipo, poxa, ele... Meu, em que mundo você inventa essa história achando que é engraçado? Tipo, ele nem sequer pensou que ele estaria manchando a imagem da ex-namorada dele, porque eu, pessoalmente, fiquei preocupada com ela. Teve muita gente que fez babaquice, que foi lá nas redes sociais dela xingar ela, tipo, mano, peraí, o cara postou um vídeo dizendo que estuprou a mina e o povo vai lá xingar a mina. Que? Não faz sentido. Mas assim, eu pessoalmente fiquei preocupada pensando assim, poxa, será que ela não denunciou porque ele é o Everson Zóio? Porque ele é uma pessoa de grande visibilidade na internet? Ou será que, sabe, o que pode ter acontecido para ter demorado tanto tempo para essa história vir à tona, né? Cenas dos próximos capítulos desse vídeo. Bom, então vamos ao terceiro ponto. Estupro não é piada, estupro é crime. Posso estar errada, se alguém que entende mais de leis do que eu precisar me corrigir, por favor, corrija, com todo respeito, por favor. Mas se o Everson tivesse de fato estuprado essa menina, ele poderia ser preso de 6 até 10 anos. E mesmo ele tendo só inventado essa história leve, ele pode ser acusado de apologia ao estupro. E apologia ao crime rende de 3 a 6 meses de prisão ou multa. Ou seja, não é brincadeira. Quando a gente reclama disso, quando a gente fala que isso tá errado, que isso não deveria estar na internet, principalmente de uma pessoa com 9 milhões de inscritos, que exerce influência em muitas pessoas, a gente não tá de mimimi. A gente tá falando muito sério. Tem gente ali que tá começando a entender o que é vida sexual. E aí um menino que tá ali querendo informações, tipo, o menino... Ai, puberdade. Ai, vamos ver esse vídeo aqui, putaria, mais 18. Nossa, uau, vamos lá. Ele escuta aquilo, ele absorve que tipo, quando a minha mina não tiver muito afim, não tem problema. Eu acho que eu posso ir lá e fazer do mesmo jeito se ela estiver dormindo, se ela estiver inconsciente, sabe? Né? Isso acontece, gente. Vocês não percebem, mas acontece. Vamos passar para o quarto ponto que eu separei hoje. O tal do politicamente correto. No vídeo em que o Everson pede desculpas, ele afirma que ele pegou muito pesado, que aquilo não deveria ser nenhuma piada, não deve ser chamado de piada, que estupro é um negócio sério, que estupro é crime, não sei o quê, que em nenhum momento ele quis influenciar as pessoas que seguem ele a fazerem esse tipo de coisa. Mas ele solta uma pérola que me deixou um pouco nervosa. Eu vou ler pra vocês. Na época, não era o politicamente correto como é hoje. Então, por isso que tá fazendo esse efeito todo. Tá acontecendo isso tudo. Hoje em dia você não pode falar nada. Mas estou arrependido? Sim. Ai, olha, eu não preciso nem dizer, né, que você não fazer piada sobre um crime, sobre estupro, não é nem sequer politicamente correto. É tipo, humanamente correto. Vocês conseguem entender? Você não estuprar o coleguinha é o mínimo que você pode fazer pela boa convivência em sociedade. É o mínimo que você pode fazer para exercer os direitos humanos, sabe? Então não tem essa de politicamente correto aqui. Falar estupro é crime desde sei lá quando, entendeu? Sempre foi e sempre será. Só que banalizar esse assunto... Triste, né? Lamentável. Quem sofre as consequências somos nós, principalmente as mulheres. Não estou dizendo que homens não sofrem abuso,
Principalmente a comunidade LGBT sofre muito abuso. Meninos, crianças sofrem muito abuso. E, tipo, abuso de diversos lugares, né? Como, de escola, sei lá, da natação, da igreja. Tipo, meu Deus, é muita gente má nesse mundo. É muita gente que não tem empatia nesse mundo. O Everson também comentou nesse vídeo que na época que tava estourando aquela hashtag não mereço ser estuprada, ele fez vídeos de apoio às mulheres e apoiou a causa e não sei o quê. E aí ele fala o seguinte, ó. Sempre que a gente faz algo do bem, esse do bem não espalha tanto quanto o do mal. Conta aí algumas coisas boas que eu já tenha feito na internet. Tem várias, mas elas não chegam até você. Cara, eu te digo por que as coisas boas não chegam tanto quanto as coisas ruins. Porque fazer o bem não é nada além da obrigação do ser humano. Tipo, é por isso que quando a gente pisa na bola, as pessoas pegam tanto no nosso pé. Só por isso. Então, assim, ao meu ver, você tá só sofrendo as consequências dos seus atos. O youtuber também comenta sobre o caso do Júlio Cocielo. Eu acho que vocês também já devem estar sabendo que o Júlio fez um comentário racista acerca do jogador Mbappé durante a Copa. E ele fala assim, o Mbappé é negro, se você não tá ligado. O Mbappé corre tanto que ele poderia fazer um arrastão na praia. Alguma coisa desse tipo, não foi exatamente nessas palavras. E aí, galera ficou pistola, porque tipo, se fosse um jogador branco correndo tanto, duvido que teria dito que ele faria um arrastão. E aí, muita gente ficou tipo, isso aqui não é só um deslize de 2018. Vejam aqui, ó, lá em 2000 e não sei quanto, ele também já fez piada racista. Ei, ô Júlio, qual é? Tava a galera cobrando dele, querendo tirar satisfação. Tinha os haters se aproveitando da situação pra tentar acabar com a carreira de Júlio? Sim, tinha. Mas tinha muita gente querendo cobrar dessa situação racista, que a gente também não aguenta mais, né? Eu não consigo entender racismo, né? Mas ok. E aí, o Everson fala que estão fazendo basicamente a mesma coisa com ele, pegando coisas antigas pra daí cair em cima. O que eu discordo. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que o que aconteceu com o Everson é que alguém finalmente enxergou o problema desse vídeo e falou assim, olha, você está falando de estupro aqui. Por favor, façam alguma coisa, porque até agora ninguém fez. Eu não tô vendo ninguém tentando rastrear coisas ainda mais antigas do Everson para reafirmar que ele é um estuprador, tá ligado? Não estou vendo isso. Para mim, são dois casos isolados. Eu acho assim que a conscientização por trás é a mesma. Tipo, não vamos fazer piada sobre negros. Não vamos fazer piada sobre estupro, nem mesmo vamos estuprar, né? E aí, a gente pode ir pro quinto ponto, que é o seguinte, a gente não tá ofendida, tá? A gente tá enfurecida. Meu, eu falo por mim, eu falo por várias mulheres que eu conheço, eu falo porque eu tenho propriedade para falar. A gente sente medo de sair na rua todos os dias. A gente sente medo de ir pra faculdade, a gente sente medo de pegar ônibus, a gente sente medo de ir na casa das nossas amigas, a gente sente medo de ir na balada, a gente sente medo de ir no médico, a gente sente medo de tudo. Quando eu comprei algumas coisas aqui pra minha casa e chegou o dia da entrega, meu namorado veio até aqui pra ficar comigo, porque eu fiquei morrendo de medo que se os entregadores vissem que eu morava sozinha, eles tentassem fazer alguma coisa comigo. Então, tipo, vocês têm noção de como a nossa vida é afetada por esse medo, por essa coisa que a gente tem que aguentar na nossa vida? Não é brincadeira, não é pouca coisa. E deixando bem claro que o estuprador, ele não é só o cara que ele tá todo encapuzado na rua escura, esperando a guria sozinha passar. Não. O estuprador, na maioria dos casos, ele é alguém que tá dentro da família.
Ele é um parente próximo, ele é um amigo, ele é um conhecido, ele é professor, ele é, sei lá, o cobrador do ônibus, não sei, entendeu? Eles são pessoas comuns, pessoas que também trabalham, pessoas que têm amigos, pessoas que têm família, que têm nome, que têm dinheiro. Não precisa ser um cara que se veste mal para ser um estuprador, entendeu? E a gente sente medo disso todo dia. E aí você vai ver os comentários no vídeo de desculpa que o Everson faz e tem muitos e muitos meninos comentando: ah, força zóio, ah, eu sei que você não fez isso, ah, é só um bando de invejoso querendo te derrubar. O que significa que a galera não tá tirando uma mensagem legal disso. Tá todo mundo se importando com a imagem do Everson, mas ninguém tá se importando com a causa social envolvida nisso aqui. E é isso que eu quis dizer quando eu falei mais lá no começo que o Everson nem sequer sabe o que é estupro. Deve estar descobrindo agora que tudo isso aconteceu. E muitas pessoas não estão sabendo caracterizar o que é estupro. Só para vocês ficarem com esse exemplo, vocês lembram daquele caso que o homem ejaculou em uma mulher dentro do ônibus? Aquilo é considerado estupro. Não precisa ter penetração. Qualquer ato sexual sem consentimento é estupro. Por favor, parem de diminuir. Vamos fazer um pequeno exercício de empatia aqui com a tia Lia. Você, homem, você gostaria de ser molestado, torturado, penetrado da próxima vez que você saísse na rua? Ou da próxima vez que você decidisse trazer alguém para sua casa para passar a noite com você? Pois é, a gente é obrigada a pensar nisso toda vez. A gente é obrigada a pensar em como se defender. A gente é obrigada a bolar planos na nossa cabeça para onde correr, para quem ligar, para onde ir. Se tem um cara num carro perseguindo a gente, o que a gente faz? A nossa vida é um planejamento anti-violência. A gente não tem o mínimo de paz. Por favor, parem de tirar algo tão simples da gente. Chega, entendeu? Preciso dizer algo mais? É preciso mais do que depoimentos? Procura aí depoimentos de pessoas que sofreram abuso. E se você não se emocionar, se você não sentir o estômago revirar, se você não ficar preocupado com a situação em que esse país está, e não só o país, o mundo, eu recomendo que você, sei lá, procure um psicólogo, um psiquiatra. Se você não tem empatia o suficiente para entender essa nossa dor, não sei. E por fim, eu quero deixar registrado que a ex-namorada do Everson, a Aline, ela fez um comentário no vídeo que o Everson pediu desculpas, inclusive ele tá lá fixado como primeiro comentário. Ela disse que quando ela conheceu o Everson, ela soube que ele não era desse jeito, que ele sempre a tratou com muito respeito, que ele nunca fez nada de mal pra ela, que ela nunca foi forçada a nada, e que por mais que ela entenda que isso foi uma coisa de péssimo gosto, que isso parte o coração dela, toda essa história, toda essa polêmica do estupro, ela afirma, ela garante que Everson não é uma pessoa maldosa, uma pessoa que aceita e quer insinuar e quer propagar violência. Então, assim, a gente fica aliviado, pelo menos eu fico muito aliviada de saber que nada aconteceu com ela. Eu não desejo mal ao Everson, eu não desejo que a carreira dele acabe, eu não vim aqui pra dizer que ele é uma pessoa terrível, de jeito nenhum, eu não conheço a trajetória dele até aqui. A única coisa que eu quero é que isso não fique necessariamente impune, tá legal? Eu não quero mal pro Everson, mas eu quero que essa história não fique assim jogada a qualquer canto, entendeu? Isso é importante. A gente tem que pensar um pouco positivo em todas essas polêmicas que acontecem. Ah, o Júlio fez um comentário racista? Pois é, vamos discutir racismo de novo? Vamos entender como se faz o racismo?
Vamos entender por que isso acontece e como a gente pode quebrar essa cultura racista que nós temos no Brasil? Mesma coisa com esse caso do Everson. Vamos entender o que é a cultura do estupro? Vamos escutar meninas que foram abusadas? Vamos entender que não é não. Bom, eu creio que não tenha mais nada que eu possa dizer. Eu tentei ser o mais clara possível. Se eu deixei alguma informação importante de lado, por favor, deixe aqui nos comentários. Vamos continuar conversando, vamos continuar essa discussão, porque, como eu falei, a gente precisa sempre levar um aprendizado disso tudo que está acontecendo. E, por favor, vamos manter o respeito, que respeito é bom, todo mundo gosta. E eu acho que é isso. Se você sofreu, sabe de alguém que está sofrendo assédio, não deixe isso ficar impune, não deixe essa pessoa ficar calada. E você também não se cale, denuncie. Se você não tem coragem, peça ajuda. Segura na mão de alguém confiável ou segura na mão da pessoa que está passando por isso e diz para ela, vai ficar tudo bem. Estamos juntas. E mulheres, força, força sempre. Porque é o que a gente precisa, não é mesmo? E eu espero que com toda essa onda, muitos homens passem a perceber que a gente não tá simplesmente militando porque somos feminazes. A gente tá militando porque a gente tem os mesmos direitos que eles, né? Tá lá na Constituição. Se vocês não sabem, vocês podem olhar lá. Gente, eu acho que é isso. Eu desejo tudo de bom pra vocês. Muita luz, muita paz, muito amor e muita energia positiva. Que vocês não precisem passar por um perrengue desses. E é isso. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. E acho que até a próxima. Até mais.